Bom dia, pessoal. Jesus na sua, na minha, na nossa manhã. Gênese no lar. Uma mensagem de fé e esperança. Vamos rogar ao Senhor da vida que nos abençoe nesta manhã. Que possamos recolher do manancial ofertado pela providência divina a orientação devida, o estímulo, o aconchego, o conforto. Nesta manhã do dia 9 de abril de 2020, para que todos possamos nos preparar ainda mais para os desafios, para as oportunidades do novo dia. Que o Senhor possa estar conosco. Que os bons espíritos nos envolva os lares, as almas que amamos, aqueles corações que possam passar pela nossa mente durante este instante, mas ainda suplicamos pelos que sofrem em humanidade, encarnados ou desencarnados. Rogamos, Senhor, que este momento possa ser eternizado na nossa intimidade. E assim pedimos autorização para iniciar mais um evento, Gênese no lar, Evangelho no coração. O tema de hoje, a nova era. Vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1. Instruções dos Espíritos, item 9. Allan Kardec expõe o seguinte pensamento, ou melhor, ele publica uma mensagem do espírito israelita. A leitura é a seguinte: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas e as vicissitudes por que passou esse povo. Destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual o farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que a ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em imoralidade, e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresenta
representava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Sem elas, ou melhor, tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisavam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraíam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Assinado um espírito israelita. Pois bem, minha amiga, meu querido companheiro, que acompanha a mensagem do dia, o Espiritismo abre, portanto, um portal luz, que é pautado no consolo e numa filosofia que propõe a ciência do bem viver. Consolador, porque ele esclarece e, ao mesmo tempo, apresentando a beleza da vida, apresentando para nós a generosidade do alto que nos ofereceu Jesus como grande referencial. Nossas almas se recordam, por um impulso inconsciente, a mergulhar dentro de si e relembrar que somos filhos de Deus. Todo movimento de justiça, de amor e de ciência nos toca para este mergulho. E sem que percebamos, a resposta é automática, que pode se manifestar por estímulo, por emoção, por um estado de alma elevado, por uma ampliação de consciência a partir de uma leitura, de um livro, de um conselho, de uma imagem, de um som, para que a gente saia da zona da acomodação e se depare com uma revelação divina.
que simbolicamente veio em Moisés, que Jesus operacionaliza, dizendo que não veio mudar, mas veio viver, e que passado tantos séculos, em que foi dado um tempo para a humanidade se desenvolver, sobre vários aspectos, surge a Renascença, o Iluminismo, o Humanismo, e a Terra fica salpicada de testemunhos, trazendo um pilar de sustentação extraordinário para que a mensagem de Jesus fosse debatida em novas bases, por acadêmicos, por intelectuais, por missionários que têm a função de preparar o terreno para a grande massa. Agora, o interessante porque essa mensagem, dentro de um viés filosófico, científico, moral, ela se engrandece na iluminação do Evangelho, para que ela não fique circunscrita a estes representantes, que têm a missão de propagá-la, mas que ela, dentro de um princípio de universalidade, ela chega em cada lar, em cada coração, nas regiões mais insalubres e distantes, como o símbolo da entrada de Jesus num lar paupérrimo, que vive sobre o guante das provas e expiações, como também nos palácios, que enfeitam e escondem mazelas morais. A mensagem de Jesus chega para o coração. O papel do Espiritismo esclarece que o tempo, ou os tempos, ou a metade do tempo, na equação de Daniel, configura que estamos num momento histórico precioso, porque são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Esta chave, ela é fundamental para que a gente se aproxime e fique face a face diante da mensagem espiritual. A doutrina do Cristo se apoia na liberdade, na igualdade, no dever, na responsabilidade, na universalidade integrativa dos povos, e propõe autonomia para os seres, vencendo os limites, compreendendo as dores, as lutas como oportunidades e não como uma paga ou como uma revolta que caracteriza a ira divina. Não. Certa feita, perguntaram para o Espírito Emmanuel através de Chico: como poderemos compreender a justiça divina se ainda temos dificuldade de entender a justiça humana? Afinal de contas, qual é a diferença? E Emmanuel respondeu: a justiça divina se manifesta em misericórdia, enquanto a dos homens cheira violência. Essa violência vai perdendo o fôlego, a força, o espaço. Há sim deflagrada uma batalha das ideias, e não revoluções propostas por homens que se apoiam na injustiça, mesmo com ideais filosóficos que encantam para arrastar a massa.
a transformação, a revolução que o Espiritismo propõe, porque traz de volta Jesus, é a revolução moral. Com isso, amigos, quando vocês observarem alguém interpretando Jesus como um revolucionário, cuidado, porque ele nunca se interessou nas estruturas econômicas, no poder do mundo, no organismo de políticos. Não. O foco de Jesus e de todos aqueles que compreendem a sua mensagem, primeiro, fazer amigos, consolando, aproximando, fraternizando. E depois, pelo exemplo, mostrar qual é a proposta de mudança íntima, de fazer luz e mudar a si mesmo, pois assim mudaremos a humanidade, porque cada um aqui é parte integrante da natureza. Vivemos, portanto, diante de 4 sistemas que temos que lidar. O planeta Terra representa a natureza para nós, porque é a morada. Temos que desenvolver a ciência para lidar com a natureza, com as forças, com as leis que regulam, que controlam, que direcionam a vida orgânica, física. Por isso, estamos lutando para sobrepor as dificuldades com os avanços tecnológicos, com a ciência em todos os sentidos. Mas lidamos também com um segundo mundo, que é o mundo que foi implementado sobre o sistema social organicista. Este mundo está caindo, não por revoluções, mas porque hoje lidamos com um terceiro mundo, que é o mundo que se interliga pelas vias da tecnologia, da internet. E esse sistema, ele é igualitário. Embora o sistema de baixo, que representa o mundo antigo, quer privá-lo, quer censurá-lo. Discute-se até depois dessa crise estabelecer um sistema de gerenciamento global para o planeta. Ter um governador único para reger todas as nações. Esse debate vai percorrer muito tempo e exigir de nós muita convicção e aprendizado. Porque a humanidade caminha para lidar com um quarto mundo. O mundo visualizado por Platão, que interpretou o pensamento de Hermes no Egito, o mundo das ideias, que Emmanuel trata como o mundo mental. O mundo moral, a terra dos espíritos. Observem como a nossa caminhada é extraordinária, justa, e está sendo orientada não por misticismos, não por intervenções descabidas dos espíritos nas nossas vidas, ditando o que tem que acontecer aqui. Não. Mas sobre a inspiração deles, os homens de boa vontade e sensíveis começam a dar mais ouvido, porque as forças nos constrangem para trabalhar virtudes como a humildade, como a paciência, como a obediência, como a resignação, mas também como a coragem, a fé, a esperança e a caridade. Com brandura no coração, com sensibilização, nós ouviremos mais e penetraremos nesse reino de Deus que foi antevisto e cada vez se torna mais real no nosso dia a dia por Jesus, o nosso Mestre e Senhor.
Nesta manhã, com os corações revitalizados pela mensagem do Evangelho, resta-nos a esperança e a fé que iremos encontrar os recursos na intimidade, com as experiências adquiridas, para aprender mais um pouco a lição que há de nos levar à vitória sobre nós mesmos. Agradecemos você que acompanha esse projeto Gênesis no Lar. A nossa expectativa é que a gente possa, em breve, dizer: a tempestade passou. E estamos vislumbrando assim a felicidade tão esperada pela intimidade do nosso coração. Para concluir o Evangelho da manhã, uma mensagem para o seu coração. Leon Denis, no livro Problema do Ser, no capítulo 24, ele encerra o mesmo dizendo: a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos a luz na fronte, alegria no bem e a liberdade moral no coração? Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido o meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. O sábio cria, desde este mundo para si mesmo, um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, onde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Do mesmo modo, na vida do espaço, a sanção do dever e a realização da justiça são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremo-nos de que nada há irreparável. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na imensidade dos seus destinos. Concluindo com uma síntese para o seu coração, vamos trazer Carlos Torres Pastorino quando diz assim: amigo, irmã, não procure evidência pessoal. Reflita que, quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal positivamente, poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Escute a voz de tua consciência e procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você certamente não necessita para brilhar.
O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do ouro está escondido no cofre. Nem por isso valerá menos que o vidro. Desejamos a todos luz na alma e que o sol possa irradiar em sua vida, dissipando miasmas, pensamentos negativos e trazendo vitalidade. Que o sol da imortalidade em Jesus, no Evangelho, brilhe também nas suas ações. Isso vai te fazer muito bem. E eu garanto, porque é promessa do Cristo, que você estará ainda mais pertinho daquele que é a luz da vida. Obrigado, Jesus, por este encontro. Rogamos que a tua paz se faça nos corações. E com a oração que tu nos ensinastes, encerraremos mais um Gênesis no lar e no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito, amantíssimo Senhor, nos dê sempre. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar. Não nos deixe, Senhor, cairmos nos erros, no mal. Livra-nos, Senhor. Retire de nós a possibilidade da queda. Rogamos, Senhor, a tua presença sempre, pois o teu é o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Ave Cristo. Bom dia para você.